A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de Evangelismo Nova Vereda, Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. E como eu digo sempre, eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero convidar você para uma rápida oração. Aí mesmo onde você está, se possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual. Quero pedir a Tua bênção sobre cada participante deste curso, também pedir a Tua bênção sobre a minha vida e sobre todos os demais que estão envolvidos neste projeto. Pai, crendo na Tua intervenção, é que desde já eu Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós havíamos combinado, hoje vamos estudar a lição número 5 da nossa revista O Caminho para o Céu. E o título da lição de hoje é O Céu Existe? E antes de responder esta pergunta, que é o título da lição, deixa eu te dizer algumas coisas. Nós, seres humanos, nos preocupamos tanto com os problemas, circunstâncias e prazeres da vida que não nos sobra tempo para pensarmos onde viveremos após a morte. Muitos vivem 70 anos, eu já tenho 64, faltam 6. Meu pai tem 97, já em fevereiro faz 98, né? E alguns chegam a 100, outros inclusive passam de 100. Mas o importante que nós precisamos entender é que, infelizmente, muitos chegam a esta idade sem interessar-se com a mais intrigante e importante questão da vida. E você sabe qual é? Onde passarei a eternidade? Nós temos do nascimento até a nossa morte para respondermos esta pergunta. Mas, infelizmente, a vida de alguns é ceifada tão repentinamente que não é possível respondê-la. E nesta lição, na lição de hoje, nós estudaremos a respeito de um maravilhoso e lindo lugar preparado por Jesus. Mas para quem? Para aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. E eu me refiro, neste lugar, eu me refiro ao céu, tá bom? O céu é o lugar que Jesus preparou para aqueles que o amam. Ele, Jesus, é o caminho e a porta que conduz o homem ao céu. O céu é a morada que Jesus preparou para os que creem em seu nome. Embora muitos neguem a existência e a realidade do céu, eu tenho que afirmar a você, ele existe. Temos muitos testemunhos da existência do céu como o lar eterno daqueles que morreram salvos em Cristo. E quem são estes testemunhos? Do próprio Jesus, de Estevão, de Paulo, de João. São pessoas que descreveram que o céu é sim um lugar real. Na Bíblia, aprendemos várias verdades a respeito do céu. Entre elas, por exemplo, Deus criou o céu. B. O céu é o lar eterno dos crentes. C. O céu é um lugar de perfeita alegria, adoração e serviço. E aí, no item D, nossos corpos serão transformados para habitarmos no céu, né? Isto é uma panorâmica daquilo que vamos ver hoje. Uma palavra para memorizar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E a palavra para memorizar hoje é bem curtinha, né? Na casa do meu pai
há muitas moradas. Agora, guarde no coração: o céu é a morada que Jesus Cristo preparou para os que creem em seu nome. A leitura bíblica de hoje está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 4. Olha o que diz a Bíblia. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Palavras de Jesus, não é mesmo? E isto merece uma reflexão aprofundada da nossa parte. Mas vamos à sessão, a primeira da nossa lição, Descobrindo a Verdade. Nesta sessão, Descobrindo a Verdade, o primeiro item dela, da nossa lição, nesta sessão é opiniões erradas a respeito do céu. Pensa comigo se isto não é uma realidade, não é? O homem, ele defronta-se com muitas opiniões modernas a respeito do céu. Uns afirmam que o céu é uma ilusão criada pela religião para atenuar o medo que as pessoas têm da morte. Alguns desses são os mesmos que dizem que a religião é o ópio do povo. Outros dizem que o céu é apenas o espaço infinito onde os astros se movem. Estes são os mesmos que acreditam apenas na razão, matéria e também na ciência. Um escritor renomado disse certa vez que o céu é uma biblioteca infinita e o inferno é a ausência total de livros. Muitos desses são os que inventam qualquer desculpa e palavreado de efeito para esconderem a descrença particular no céu bíblico. Todavia, não são os filósofos, não são os poetas e cientistas que têm a última palavra nesse assunto, que é o céu, não é? Eles nunca estiveram no céu e nem de lá desceram para afirmarem ou negarem a realidade do céu. Portanto, como poderemos saber se o céu existe verdadeiramente? Vamos aí ao subitem 1 deste primeiro item da lição de hoje para entendermos quem tem realmente autoridade para falar do céu. No subitem 1, não é? Opiniões a respeito do céu. Nós temos aí então os ensinos da Bíblia acerca do céu. Não foi sem razão que estudamos lá na lição número 3, ou seja, há exatamente 2 semanas atrás, que na Bíblia esta mensagem de Deus para todos os homens, né? Afirma categoricamente, né, que ela, como palavra de Deus, é inerrante, é infalível. A superioridade da Bíblia, como vimos lá na aula número 3, está ali na sua origem divina, que lhe confere, sim, autoridade sobre todos os ensinamentos, ideologias e também filosofias humanas. A Bíblia Sagrada, ela revela a vontade de Deus para os homens. Ela também descreve o céu como um lugar real. Vejamos o ensino bíblico a respeito do céu e o testemunho de pessoas que confirmam a existência desse maravilhoso lugar. Nós vamos ver 3 testemunhos, né? O primeiro é de Jesus Cristo, depois Paulo de Tarso e, na sequência, João, o apóstolo do Senhor. Vamos aí então ao primeiro testemunho, o testemunho, não é, de Jesus Cristo.
Cristo é o único que tem autoridade para afirmar se o céu existe ou não. Ele afirmou que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. E esta palavra dele está registrada lá em João capítulo 3 e o versículo de número 13. No outro texto ele disse: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Isso está também em João capítulo 6 e o versículo de número 38. Ainda no mesmo capítulo, Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Está lá em João capítulo 6 e o versículo 51. Portanto, sabemos que o céu existe porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse. E o testemunho dele é fiel e verdadeiro, não é? Jesus é Deus, logo devemos crer no que ele ensinou acerca do céu. Para o Senhor Jesus, o céu é um lugar real. Portanto, o céu, de acordo com o ensino de Jesus, é o lar eterno e definitivo daqueles que o amam e também daqueles que o servem. Não basta apenas amar, mas tem que também servir ao Senhor Jesus, não é? Vamos ao segundo testemunho. Vamos ao testemunho de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, como você pode ver na história dele, não é? Era um judeu inimigo dos cristãos que se converteu há alguns anos após a ressurreição de Jesus. Ele tornou-se apóstolo, escritor e também pregador do Evangelho. E numa das suas cartas enviada para os crentes da cidade de Corinto, ele descreveu alguns dos seus sofrimentos por amor a Jesus, e isso está registrado lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 33. O tempo não permite, mas depois leia todo esse texto, não é? Em certos momentos, Paulo chegou bem próximo da morte. Veja aí agora o que ele diz, lá em Atos, no capítulo 14 e o versículo de número 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Todavia, o apóstolo relatou que, em certa ocasião, num desses terríveis sofrimentos, ele foi ao céu e ouviu e viu coisas que é impossível descrever com palavras humanas. E eu quero incentivar você que leia lá, segundo aos Coríntios, o capítulo 12, os versículos de 1 até o versículo de número 10. A Bíblia diz que ele, Paulo, né, ele foi arrebatado até o terceiro céu e o descreveu como o paraíso. E de acordo com Paulo, o céu é o paraíso dos salvos em Jesus. Ele estava tão convicto da existência do céu, o lugar dos que amam a Jesus, que disse: quero deixar esta vida e estar com Cristo, ou seja, quero estar no céu, o que é bem melhor, disse Paulo, não é? E isso está lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo de número 23. O outro testemunho, não é? É o de João, o apóstolo do Senhor. João foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus e, por amar o Senhor, ele foi preso na ilha de Pátimos pelo imperador Domiciano, isto no ano 98, aproximadamente, né, da nossa era, ou seja, depois de Cristo. E nesta ilha, Deus revelou a João muitos eventos que ainda ocorrerão. E estas revelações estão escritas no livro de Apocalipse,
o último livro do Novo Testamento. E João descreveu, assim como Paulo, o céu como o paraíso de Deus. E está registrado lá em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo de número 7. Vamos ler? Olha o que diz João. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Diferentemente de Paulo, que nada pôde falar do que viu no céu, João relatou tudo o que presenciou: o trono de Deus, toda a beleza celestial e uma multidão de crentes de todas as nações que estavam vestidos de vestes brancas diante de Jesus. Portanto, o céu é sim um lugar real, preparado para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Vamos agora à sessão Compreendendo a Verdade. 6 verdades a respeito do céu. Por meio dos testemunhos de Jesus, de Paulo e também de João, aprendemos que o céu é um lugar real. Agora você vai compreender 6 verdades a respeito do céu. Primeira verdade: o céu foi criado por Deus. A Bíblia tanto afirma que o céu foi criado por Deus, como também que o céu é a habitação do Senhor e de todos os anjos. No canto das peregrinações, registrados em Salmos, número 121 e o verso 2, nós lemos: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda no livro de Salmos, no número 124 e o verso 8, podemos ler o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se dermos um salto para o Salmo de número 139, o verso 8, nós vamos ler assim, olha: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Viram? Ainda, ao ensinar os discípulos como orar, o Senhor Jesus afirmou que Deus está no céu. Lembram lá da oração do Pai Nosso? Quando Jesus estava ali ensinando os seus discípulos a orar, ele disse, né? Quando vocês forem orar, orem assim, ó: Pai Nosso que estás nos céus. Viram? Assim, precisamos esclarecer que a Bíblia descreve 3 céus: o que está acima de nós, ou a atmosfera da Terra, né? De acordo com Mateus 6 e 26, que inclusive eu acho que vale a pena ler. Vamos ver o que diz Mateus 6 e 26. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Este, como eu disse, é o primeiro céu ou a atmosfera da Terra. Seguindo, o outro céu, ou o segundo, é o espaço onde estão os astros, também conforme Mateus capítulo 24 e o versículo 29, que eu também quero ler agora. Vamos lá. Mateus 24 e 29 diz assim, olha: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Este segundo céu é onde estão os astros. Vamos agora ver aí o paraíso, ou seja, o terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 e depois do 4. Vamos ler lá o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe.
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Paulo, quando fala desta sua experiência, ele deixa claro que este terceiro céu é a morada de Deus e dos anjos, né? Segunda verdade, o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. O primeiro registro dessa verdade está lá no primeiro livro da Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 5 e o versículo de número 24. A Bíblia afirma que Enoque, um homem santo do Antigo Testamento, né, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, velho não é uma palavra que se usa mais, mas do Antigo Testamento, ele foi levado por Deus para o céu. Em segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e o versículo de número 11, também está escrito que Elias, um profeta de Deus, ele subiu ao céu milagrosamente, né? Um fato muito conhecido, né? Um outro fato aí também muito conhecido, é o do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Lembra quando ele estava ali na crucificação, quando o Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Isto está lá registrado em Lucas, capítulo 23 e o versículo 43. O céu é também uma demonstração do amor de Deus por mim, por você. Deus nos ama, por isso criou o céu, para que eu e você, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Vamos aí para a terceira verdade. O céu é um lugar de alegria e adoração a Deus. De acordo com a Bíblia, no céu não haverá qualquer tipo de tristeza, doença e morte. Em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 4, nós lemos que Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, pranto, nem clamor, nem dor. Portanto, o céu é um lugar de eterna alegria e adoração a Deus. Hoje, nossos corpos são afetados por muitas doenças e fraquezas, e com isto ficamos tristes e desanimados. Todavia, no céu, nós receberemos um corpo especial, incorruptível. Nunca ficaremos doentes, fracos ou tristes, porque seremos semelhantes aos anjos do céu. Perceba aí as palavras de Jesus que está lá registrada em Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Viram? Palavra do próprio Senhor Jesus, não é? Vamos aí para a quarta verdade. No céu receberemos um corpo perfeito e imortal. A Bíblia declara que no céu receberemos da parte de Jesus um novo corpo. Deus transformará o nosso corpo mortal em corpo imortal, incorruptível e glorioso. Nossos corpos jamais se definharão e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lucas capítulo número 20, versículos 35 e 36, que nós lemos agora há pouco, né? Deixa isto muito claro, né? Vamos agora então para a quinta verdade. O céu é uma santa e perfeita habitação. O céu é um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornaram santos quando aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pecador, entretanto, não entrará no céu, pois a Bíblia diz que nele, no céu, não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras.
Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. É o que está registrado em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo de número 27, não é? Portanto, para morar no céu é necessário arrependimento dos pecados e, acima de tudo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A porta estreita e o caminho difícil representam o próprio Jesus. Ele declarou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Está lá em João capítulo 10 e versículo 9, né? Noutra ocasião ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E isso está lá em João capítulo 14 e o versículo de número 6. Vamos aí agora para a sexta verdade. O céu é um lugar onde os crentes servirão eternamente a Jesus. Não estaremos ociosos no céu, muito pelo contrário. Conforme a Bíblia, né, e ela nos relata, nós serviremos a Deus e a Jesus, assim como os anjos servem. Hoje, nós servimos a Deus nas nossas limitações, e essas nossas limitações, elas acabam nos impedindo de servi-lo de modo mais amplo. Porém, lá no céu, nós estaremos revestidos de imortalidade e também de perfeição, para que a gente possa oferecer a Deus um serviço perfeito. Quem não quer viver neste lugar maravilhoso, não é mesmo? Eu acredito que todos nós queremos viver no céu, adorando ao Senhor para todo sempre, não é? Agora, diante de tudo que vimos até agora, uma pergunta é inevitável. O que eu devo fazer para viver eternamente no céu? E para responder esta pergunta, vamos aí ao último item da nossa lição, não é? Para a última sessão da lição, que é aplicando a verdade, não é? Certa vez uma senhora que não acreditava na existência do céu e nem na existência do inferno, perguntou a um pastor: qual o caminho para o inferno? E aí o pastor respondeu a ela, né? Eu não sei, mas lhe garanto que se a senhora continuar seguindo o seu próprio caminho, facilmente chegará lá, né? Ou seja, vai chegar no inferno. Por quê? Porque para chegar no céu nós precisamos seguir a Jesus. Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus, não é? Portanto, a pergunta inversa também é oportuna, não é? Qual é o caminho para o céu? E na Bíblia nós encontramos respostas para as duas perguntas, não é? Tanto para o inferno como para o céu. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus ensinou a respeito desses dois caminhos. E ele disse, olha o que está lá escrito: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, ou seja, para o céu, e poucas pessoas encontram este caminho. Portanto, apenas Jesus é o caminho que conduz os homens ao céu. Por essa razão, a minha oração é para que você, que viu nesta aula que o céu é real, que o céu existe, não é? E que para entrarmos lá se faz necessário alguns requisitos específicos, não é? Então, eu quero que você tenha essa experiência pessoal com Jesus Cristo, que você reconheça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que abrace ao Senhor Jesus, que siga este caminho estreito, mas que nos leva para o céu. Amém? Pense nisso, disse Jesus: eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia.
Poderíamos continuar falando muito acerca do céu, mas o nosso tempo não permite. Não é? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar estudando as lições da revista O Caminho para o Céu, revista, como eu digo sempre, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da próxima aula é: o inferno existe? Se o céu existe, vamos ver também se o inferno existe, não é? Aproveite bem aí esse tempo, releia, como eu digo sempre, a lição de hoje. Se possível, já vai lendo aí a nossa próxima lição, não é? Não se esqueça também, ao final da aula, de responder aí o questionário. São apenas 10 perguntas de múltipla escolha, né? Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.